nós vamos fazer uma rodada de perguntas. Então nós vamos fazer, quem quiser fazer pergunta já vem chegando aqui do lado. Nós vamos fazer 3 perguntas e ela responde, depois mais 3 e responde, tá bom? Então quem for fazer pergunta já pode se direcionar aqui para o lado, fica todo mundo aqui desse lado, tá? Do seu governo, Nelson Teixeira, Fé e Política da Arquidiocese e Conselho Leiro de Santana. No seu governo tem uma lei de 92 que foi criada em 96 distritos. Nos distritos, 96 distritos, que foi a divisão geográfica, acho que é mais, hoje, cada distrito volta de 100 mil habitantes, então é uma coisa já grandiosa. 30 anos, completou 32, já tem projeto de lei criando Aricanduva, né? Então, parece que é pouco. Paris é uma cidade bem menor do que a nossa, tem 50 comunas. Então, o exercício da democracia é muito mais próximo. Eu fui subprefeito da Casa Verde, então eu senti que a gente tem uma função muito de rainha da Inglaterra. Quem manda é a máquina, o subprefeito não tem muito o que fazer. É tudo feito pela máquina. É o fiscal, é o engenheiro, então o subprefeito fica ali para poder mandar publicar os atos que administra. E essa questão orçamentária é uma questão complicada, porque se a gente analisar os 96 distritos, onde se produz dinheiro, pega o setor da Berrini, então os bancos, setor da Paulista, aí vamos pegar a cidade de Adentro, que é lá no extremo leste, que não tem praticamente nenhum indústria ou comércio. Aí você vai lá para Perus, que tem outra pobreza também concentrada, chega em Pitu, começa a ter os PIBs maiores. Então, se não tiver a política federal, não adianta nada querer cobrar para dividir aquilo que seja feito no município, porque de cada R$100 que é arrecadado aqui em São Paulo, só volta por volta de 11 ou 12 reais por município. Então, essa questão nós vamos começar a analisar. Segunda pessoa. Segunda intervenção. Mais alguém? Tinha tanta pergunta. Aqui está, bota essa, por favor. Já se posiciona aqui, quem quer fazer pergunta, por favor. Ted de Hermelino Matarazzo. Ted. Luísa, quando você assumiu como prefeita de São Paulo, um dos primeiros atos seus foi dar 100% de aumento para o funcionalismo público municipal. Acho que de lá para cá não chegaram nem perto nem da metade desse valor, né? Do jeito que está a cidade hoje, as finanças, a administração, você acha que a prefeitura teria como fazer novamente um investimento, um aumento do salário do funcionalismo? Sou Leonésio, da Pastoral Fé Política, sou do lado de Jundiaí. Então, eu tinha uma visão ali sobre esse negócio de descentralização aí, e o subprefeito deixou meio esclarecido aí que acho que eu acreditei mais ainda, que essa descentralização ali vai complicar mais ainda para a justiça. Eu já acho que no Brasil não tem justiça, no Brasil ninguém faz justiça, se negocia justiça. Não, eu percebi no subprefeito aqui que ele não manda nada na subprefeitura. Então, é o que eu já achava mesmo que ia acontecer. E esclareceu um pouco. Os pequenos municípios, se ficar descentralizado o poder público e o judiciário, os pequenos estão fritos. Não tem mais. Eles não vão ter mais chance com justiça mais. Eu acredito nisso. Aquele que tem dinheiro faz a justiça, aquele que não tem paga o preço. Vamos lá. Eu vou tentar ser breve para mais gente poder falar, né?
questão, o companheiro Nelson Teixeira, ele lembrou um dado importante que eu não tinha colocado na minha fala inicial, que é o número de distritos. Foi uma divisão também da época do nosso governo. 96 distritos, né, agregando, inclusive, né, funções e redefinindo as áreas geográficas na cidade. E é nesses distritos que também se articulam, se integram as políticas públicas, as ações públicas, não só no âmbito do município, mas também no âmbito do Estado. Por exemplo, as escolas municipais com as escolas estaduais, né? Os equipamentos de saúde com os equipamentos de saúde, para poder racionalizar e dar uma certa possibilidade de dar maior rentabilidade aos investimentos, aos recursos públicos aplicados ali. A partir daí é que nós definimos as subprefeituras. Na época eram 13 subprefeituras, e essa divisão não atendia, evidentemente, à necessidade do tamanho da cidade e da necessidade de colocar o poder cada vez mais próximo do cidadão. Mas o que nos restava fazer ali? Era avaliar quanto de recursos a gente tem, seja recursos de infraestrutura, né, todos os equipamentos que precisam para você fazer a manutenção da cidade, em cada região administrativa, quadro de servidores, que depois da Constituição de 38, a gente era obrigado a fazer concurso público a partir da Constituição, não podia mais admitir sem fazer concurso público, inclusive, a metade dos servidores municipais na época não eram concursados, e a Constituição nos obrigava a regularizar a situação deles, fazer concurso público para aqueles que já estavam na máquina, há muitos anos. Então, essa divisão administrativa, geográfica, né, ela foi feita no nosso governo e atentando não só pelas peculiaridades regionais, mas também pela condição de recursos humanos, recursos materiais, recursos de infraestrutura e a capacidade de investimentos que na época a prefeitura não tinha. Eram 3,5 bilhões o orçamento, tendo que honrar com as dívidas, porque quando a gente tentou não pagar a dívida, eles mandaram fechar, né, a torneira da conta da prefeitura do Banesco na época, que é quem arrecadava os recursos da prefeitura. Que era para começar a castigar a prefeita desde o primeiro mês, desde o primeiro dia. Quando a gente tentou, né, um tempo para negociar a dívida e não ter que passar todo o dinheiro que arrecadava para pagar essa dívida, que eles não cobraram dos outros, nem cobraram do Jânio, nem cobraram do Maluf, nem cobraram dos outros. No primeiro mês do nosso governo, eles já ameaçaram fechar a nossa conta dos recursos que iam para lá, e a arrecadação ia, na época, para o Banesco. E aí, nós o que fizemos? Eu tinha minoria na Câmara, o que eu fiz? Eu juntava o povo, ia para um caminhão, na porta da Câmara, na porta de qualquer espaço aí da cidade, e fazíamos um ato, eu em cima do caminhão, e eu denunciava: olha, a Caixa Econômica não quer receber a prefeita da cidade para negociar a dívida da cidade. Então, se eu tiver que pagar aquilo que eles estão querendo que eu pague, então vai faltar recursos para as creches, para as escolas, para a manutenção da cidade, para a limpeza da cidade. Então, várias oportunidades eu tive todo ano que a gente ia votar o orçamento para o ano seguinte. A primeira coisa que eu precisava fazer era uma via-sacra, visitando as centrais sindicais, visitando as entidades empresariais, visitando as igrejas, desde Dom Paulo até o pastor, não era Feliciano, evidentemente, né? Para poder dizer assim: olha, vocês me ajudem a pressionar os vereadores, porque senão a cidade no próximo ano não tem orçamento. Porque eles ameaçaram não aprovar o projeto orçamentário ano após ano. Portanto, essa história de governabilidade para justificar um governo que vai de A a Z não me convence, porque eu não fiz isso e deu certo a cidade. Claro que eu podia ter feito muito mais, mas o essencial, por exemplo, em 4 anos nós construímos 6 hospitais e reformamos um outro hospital, além de dezenas de unidades básicas de saúde, dezenas de creches, dezenas de escolas. Todos eles deixaram funcionando, Luísa. Funcionando, não era só fazer os prédios. Fazer um prédio é caro, mas você faz uma vez só. Agora, a manutenção, mês a mês, de um hospital, importamos equipamentos, não tinha tomógrafo, não tinha equipamentos modernos,
Naquele tempo não existia no Brasil, era tudo importado. Portanto, se você governa com o povo, se a aliança não é com o vereador, se a aliança não é com o deputado federal, nem deputado estadual, nem com o senador, tem que ser com eles também, mas junto com eles, governar com o povo. Levar o povo junto, para não depender apenas da vontade de deputado, de senador, etc., nem de vereador, porque eles só votam em troca de certos interesses que não podem nem confessar, de tão terríveis que eles são. Então, isso é uma das coisas que eu cobro dos nossos governos, desde o Lula e também da Dilma, particularmente da Dilma. Eles desmobilizaram a luta do povo, porque não acredita que o povo é capaz de dar condições do governo governar. Ficar inteiramente subalterno. Por exemplo, o Maluf tem um ministério, ele e o grupo dele, o partido dele, tem o Ministério das Cidades, e que foi um ministério que foi o povo que conquistou o Ministério das Cidades. Foram os petistas e nós na luta que conquistamos a criação do Ministério das Cidades. Hoje, desde o governo Lula, está na mão do PP, do Maluf. Maluf ganhou uma Secretaria Nacional de Saneamento, que é uma das mais, tem mais recursos orçamentários, ganhou em troca daquele minuto e 25 segundos para apoiar o Haddad. Eu posso concordar com isso? Não posso. Portanto, eu acho que é complicado, é difícil, é mais fácil governar só com deputado e senador fazendo negócios e acertando e fazendo acordos, mas isso não ajuda a avançar. E tanto é que o governo não consegue fazer as reformas estruturais, porque não concorda, não dá maioria para votar a reforma agrária, para votar a reforma urbana, para votar a reforma política. O companheiro tem toda razão. Ou a gente faz uma reforma política, não só uma reforma eleitoral, mas uma reforma do Estado brasileiro, para garantir essa descentralização em todos os níveis. Gente, ter 39 ministérios é ministério demais. É porque cada partido tem um ministério. Não é verdade? Então, se é assim, é uma máquina a serviço dos mesmos e de sempre. Então, mas por que as coisas são assim e não mudam? Porque o povo ainda não está no estágio de organização, de consciência política e de vontade de lutar e acreditar na força que um coletivo tem. Mas não vamos avançar enquanto não chegar nisso. Por isso que escolas como essa, esforço como esse estão fazendo, reiteradamente, várias vezes, uma vez por semana, seja o que for, espalhada por esse estado e por esse país, vocês vão ver em que isso vai resultar num dado momento. Não dá para saber daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, mas se não se fizer nada, daqui a 10 e 20 está no mesmo estágio ou até pior. Portanto, eu concordo inteiramente que a questão orçamentária é uma questão que pode ser melhorada. O orçamento não pode ser como ele é hoje, é um orçamento autorizativo. Por exemplo, quando a prefeita ou o prefeito manda a lei orçamentária para a Câmara, no nosso tempo a gente discutia nas plenárias populares, em cada região, as prioridades, né, a disponibilidade, não era, Valdemar? A gente discutia com a população e mandava para a Câmara. Só que a Câmara votava o orçamento na véspera do fim do ano, já celebrando o final do ano, o Réveillon, o povo já tinha feito o Natal, já estava celebrando o Réveillon, e aí de madrugada eles votavam o orçamento, não aquele que a gente tinha discutido com o povo e tinha definido as prioridades com ele. Eles votavam de um jeito que eles bem entendiam. E o pior é que o orçamento ele não é impositivo, ele é autorizativo. Por isso que o governante ele pode fazer o que bem entender do orçamento. Percebe? Porque ele não obriga o governante, o administrador, a cumprir aquilo que foi votado pelo legislativo. De um lado, o legislativo mexe na peça orçamentária, sem nenhuma consideração, e aí vai por conta, né, dos lobbies, dos grupos de interesse, né, e dos conchavos que são feitos nas caladas da noite com os parlamentares, no caso aqui da cidade, são os vereadores, no caso do Congresso, são deputados e senadores, certo? E vai a peça orçamentária, vira lei, e o Poder Executivo faz o que bem entende dele, porque ele não é impositivo,
ele é autorizativo. É um absurdo um orçamento não valer, porque é uma lei. O orçamento é uma lei. E, no entanto, ele é apenas autorizativo. Quer dizer, o governante faz se quiser. E faz do jeito que quiser. Põe uma verba aqui, põe outra lá. Por isso que, às vezes, a gente faz emendas orçamentárias para as comunidades, né, para os movimentos que têm um trabalho sério. Aí, quando chega na hora de liberar o recurso, ele não libera, porque o governo, contingenciou. Tem um nome bonito para dizer que corta. Em vez de dizer que cortou, diz contingenciou. E se você não é amigo do rei, ou não é amigo do rei, aí é que eles cortam mesmo. Então, percebe que é muita coisa que precisa mudar, mas tem que mudar quando o povo pressiona e tem força política para mudar. Então, a reforma política é um capítulo importante, se não se faz reforma política. Estamos querendo fazer um remendo, na próxima semana vão pensar alguns pontos da reforma para aprovar. Como, por exemplo, financiamento público. Financiamento público. Distribuindo recurso público para todo mundo, milhares de candidatos no país afora. Quem vai fiscalizar isso, a aplicação desse recurso? Né? Fim das coligações. Fim das coligações vai significar o quê? Você vai favorecer os grandes partidos. Os pequenos partidos que ainda conseguem eleger um ou outro parlamentar, que está numa coligação, que tem votos suficientes para não só eleger o partido que puxou o voto, mas também um ou outro de partidos aliados. O fim das coligações só vai favorecer os grandes partidos. E a distribuição do fundo partidário, do recurso do financiamento público, é proporcional ao número de parlamentares em cada bancada. Quem é a maior bancada? PT, PMDB e agora o PSD. Nessa ordem, e é muita gente. O PT é o maior, em seguida vem o PMDB, que é a segunda maior bancada. A terceira maior bancada é esse partido que o Kassab criou. Portanto, o PT será o que vai receber mais recursos se for aprovado o financiamento público. Segundo é o PMDB, o terceiro é o PSD, então os menores vão ficar praticamente sem o recurso. Portanto, o que isso muda? O que isso melhora? Ou se faz uma reforma política de fôlego, estrutural, mexendo em tudo que é, por exemplo, o pacto federativo, tem que distribuir de forma mais igual, mais justa, o poder entre as três esferas, município, Estado e União. O pacto federativo, que é a distribuição de poderes entre os entes da federação, tem que ser uma medida de reforma política. É um pacto com a sociedade. A sociedade dizer o que quer que seja poder do município, o que é poder do Estado, o que é poder da União, poder de decidir sobre as políticas públicas e poder de arrecadar, de ter recursos orçamentários. Então, essa reforma política implica, por exemplo, uma redefinição do pacto federativo, do desenho da Federação Brasileira, de modo a diminuir essa defasagem que existe entre a esfera local, municipal, das esferas estadual e da União, que fica com 60% do bolo tributário. Os estados ficam com 23%, o município fica com 12%, 13%. Está descentralizado? Está. Mas cadê o dinheiro para garantir as políticas públicas no âmbito de competência do município? Quer ver outra coisa que teria que mudar? Por exemplo, o sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro, quem tem mais contribui menos, proporcionalmente. Quem tem menos, contribui mais. E quem não tem nada, contribui também. Sabe por quê? Porque você toma um cafezinho, come um pão, e veste um vestido ou uma sandália, está embutido, os impostos estão embutidos ali, portanto você também paga imposto. Não é só quem tem propriedade. A estrutura tributária, ela é injusta. Ela faz injustiça fiscal. E uma forma de você distribuir renda, a riqueza que todo mundo produz, e de distribuir um pouco mais justamente, é você estabelecer uma carga tributária diferenciada. Quem tem mais tem que pagar mais. Tem que ter tributo sobre a fortuna, tributo sobre fortuna, tributo sobre o patrimônio, tributo sobre a herança, para que quem tenha a riqueza seja mais, quer dizer, tenha que ser mais, ter mais responsabilidade na geração de riqueza para distribuir por todo mundo, porque essa riqueza toda é gerada por todo mundo.
É todo mundo que gera riqueza. Não é só quem detém o capital, é quem detém o trabalho. É a força do trabalho que gera riqueza. Portanto, os nossos governos não fizeram a reforma tributária, os nossos governos não fizeram ainda a reforma política, os nossos governos não fizeram a reforma urbana, não fizeram a reforma agrária, não fizeram a reforma bancária, que eles lucram bilhões e bilhões de reais por ano. Banco gera riqueza, banco especula dinheiro em cima de dinheiro, são bilhões os lucros dos bancos. Isso tem que mudar. Aí diz, não, mas nós temos um programa de Bolsa Família. Ótimo, pelo menos o pobre do Nordeste recebe R$70 por pessoa, ou por cabeça da família, né? Na renda familiar, come uma vez, 2 vezes por dia. Mas no dia que acabar esse programa de Bolsa Família, ele está na mesma desgraça, na mesma miséria que estava antes, porque ele não emancipa. O que emancipa é trabalho, o que emancipa é renda, o que emancipa é ter cidadania. Tudo bem, eu não estou dizendo que é ruim, mas teria que agregar esse programa, ele teria que ser por um tempo limitado, e a partir daí, o governo está estimulando a capacitação, o microcrédito. Eu estou com um projeto de lei na Câmara há anos, tentando regulamentar o segmento da microeconomia, dos bancos do povo. Já ouviu falar? Os bancos do povo, que são iniciativas locais, que inclusive drena a economia local a partir da circulação de um pouco de dinheiro que cai nas mãos de cada um a partir do microcrédito, da microeconomia, da economia solidária, que convive muito bem, poderia conviver muito bem com a macroeconomia. Eles não deixam aprovar esse projeto na Câmara. Quem não deixa? O ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, o presidente do Banco Central, que não quer tocar na macroeconomia. Quem está tocando na macroeconomia? A gente só quer regulamentar, tem uma lei que regulamente o microcrédito, que em outros países, como a Índia e outros países, Bangladesh, tem experiências fantásticas, em que a situação de pobreza, de miserabilidade, não se resolve com transferência de renda. Transferência de renda não é distribuição de renda. Transferência de renda você tira do cofre do poder público aquilo, um pedaço daquilo que era da saúde, um pedaço daquilo que poderia ser da educação, um pedaço daquilo que poderia ser de moradia popular, você coloca na assistência social, o que no Bolsa Família. Assistência social também é um direito? É. Mas além do direito à assistência social, você tem direito social, direitos sociais, direito de cidadania, que é trabalho, emprego, renda, né? Renda, não estou dizendo emprego, porque na economia neoliberal que nós temos, o mercado não absorve a força do trabalho. Porque está tudo sendo substituído por robô, por microcomputador, enfim, pelas novas tecnologias que dispensam a mão de obra. Então, vai desaparecer do mercado, daqui a umas décadas, o trabalho humano. Vai ser só o trabalho da máquina. Então, tem que ter renda, tem que ter trabalho. Aliás, não tem emprego. Emprego é aquele de carteira assinada, no mercado de trabalho. Isso está cada vez menor, o número de pessoas no mercado de trabalho. O que resta para a pessoa sobreviver e ter dignidade? É gerar renda. E gerar renda é trabalho, não é emprego. Nem sempre o emprego vem acompanhado do trabalho. Mas o trabalho, pode existir o trabalho sem emprego. Ou seja, o autônomo, aquele que paga a sua previdência porque ele tem uma renda que ele gera por uma atividade autônoma. Tem que ser um mercado que o governo organize para poder conviver com a macroeconomia. Tudo bem, ninguém vai tirar lucro nenhum de banqueiro, lucro nenhum do agronegócio, lucro nenhum de quem está ganhando muito dinheiro e muito lucro, mas deixa o pequeno, pelo menos, criar seus meios de renda com microcrédito dos bancos públicos, dos bancos oficiais. Essa experiência está dando certo, mesmo sem o apoio do governo, mesmo sem uma regulamentação, porque ele não permite que se aprove um projeto de lei para regulamentar esse segmento da economia local, da economia que poderia promover o desenvolvimento local, o desenvolvimento das comunidades locais. Percebe quando falta ousadia dos nossos governos? Falta uma coragem de enfrentar, tudo bem, nós vamos manter essa economia do jeito que ela é, essa economia de mercado,
essa economia que vem de fora, essa determinação dentro da globalização econômica, mas vamos criar nossos meios também de drenar a economia, a microeconomia, o micronegócio, o negócio local, comunitário, que isso gera riqueza, isso gera soberania, isso emancipa as pessoas. Então, companheiro, essas questões todas, né, a questão do aumento do servidor, não foi 100% que eu aumentei. Nós estabelecemos um plano salarial. Qual era o plano? Era uma época que tinha muita inflação, vocês lembram? Chegou a 80% a inflação ao mês, na época do governo Sarney, que eu tive a infelicidade de governar com Sarney, depois com o Collor. E no Estado, eu governei com Quércia e depois com o Fleury. Aí eu pergunto, desgraça maior não existe. E o PT me infernizando, fazendo mais oposição do que a oposição de direita. Não foi fácil sobreviver, por isso que eu disse que eu saí com atestado de sanidade mental. Saí mesmo, nunca mais vou doidar, não vou mesmo. Então, o que a gente fez? Como tinha inflação que todo mês aumentava, né? Lembra que a gente recebia o dinheiro, quem vivia de salário, ia no supermercado, fazia as compras do mês, porque no dia seguinte ele não comprava as mesmas coisas. E quando chegava no fim do mês, ele não comprava mesmo. Por causa da inflação galopante. E isso ela está ameaçando hoje. Hein? Cuidado, que está tendo uma ameaça, e a inflação é a pior coisa para o trabalhador, para o povo em geral. Né? Então, veja bem, o que a gente fez? Para a gente manter atualizado o poder de compra do salário do servidor público, o que a gente fez? Pensando não só no servidor público, como trabalhador, mas sabendo que o trabalhador público, bem atendido, com a remuneração digna, com respeito e valorização dele como servidor público, aquele que serve ao povo, ele vai servir melhor ao povo. Porque um funcionário mal pago, maltratado, desvalorizado, achincalhado, ele repete essa coisa com o cidadão que tem direito daquele bem, daquele serviço que é repassado, prestado através do servidor público. Então nós fizemos uma política salarial a cada mês, dependendo da inflação e dependendo da receita, não era só a inflação, dependendo da receita que o município conseguia, e nós tivemos uma política de ampliar a receita, né, comprando diretamente, fazendo contratos para pagar diretamente, sem fazer dívida, sem pagar juros, estimulando também, que também tinha desemprego, a pequena e média empresa não tinha trabalho, não tinha obra, então a gente facilitou para o pequeno e médio empreendedor, o pequeno empreiteiro, para fazer o serviço, por exemplo, a urbanização das favelas, a gente usava exatamente os engenheiros e as empreiteiras pequenas e médias que aceitavam o trabalho de reforma das favelas, de urbanização de favela, e aquilo aumentava a receita. É como a gente faz na casa da gente. A gente se vira, dá um jeitinho, faz um bolo, manda o menino vender o bolo. Né? Minha mãe fazia isso quando a gente estava na Miséria do Nordeste. E nós fazíamos isso. E nós aumentamos a receita, e ao aumentar a receita, a gente aumentava cada aumento da receita. Né? Não só acompanhando o índice de inflação do mês, mas a gente dava um plus. E aí a gente mantinha o salário com a capacidade de compra, né? Mês a mês, ano a ano, e deixamos o servidor público numa situação de renda e salário, né? Que foi a segunda, a gente ouve com muita frequência, que teria sido a última vez que eles teriam tido, né, um tratamento adequado do ponto de vista da política salarial. Os nativos também, os aposentados. Eu encontro com muita frequência companheiros aposentados, porque eu também sou assistente social da prefeitura aposentada, e a gente sabe que manter a aposentadoria, o benefício, né, tem o aposentado e tem o dependente dele, né, que fica recebendo, mantinha também, o aposentado era tratado de uma forma do ativo. E isso realmente colocou o servidor público, fizemos mais de 50 concursos só para a área de saúde, além das outras áreas. Portanto, tinha uma política salarial, uma política do funcionalismo público
em todos os sentidos. Criamos um plano de cargos de carreira para os professores, portanto, que dava uma perspectiva de promoção ao professor. Criamos, por exemplo, o adicional de distância. Aquele médico que trabalhava mais longe, aquela professora, aquele assistente social, aquele enfermeiro, aquele trabalhador braçal que trabalhava mais distante, que teria mais dificuldade de acesso e poderia gastar mais dinheiro para o transporte, a gente dava um adicional de distância, senão a gente não tinha pessoal para ir para aqueles pontos de serviços da prefeitura, né? E outra coisa, a gente fez uma redistribuição de acordo com o tempo de serviço, para o remanejamento dos servidores. Aquele que tinha mais tempo de serviço, a gente mapeou as vagas, lugares que a gente também criou vagas de mais escola, de mais creche, de mais hospital, de mais, enfim, de serviços que a gente foi criando, e houve um remanejamento, e aqueles que estavam trabalhando há mais tempo, mais distante, mais na periferia, teve a oportunidade de escolher o lugar mais próximo. E aqueles que tinham menos tempo de serviço eram locados num lugar mais distante, mas tinha um adicional de distância. Percebe que era uma política de funcionalismo do trabalho do servidor público que era contemplado também, sem o que a gente não poderia exigir deles um serviço público de qualidade. Então foi isso que a gente fez, não foi aumentar 100%. É provável que no curso dos 4 anos, com aquela evolução da receita e com aquela dinâmica inflacionária, sem dúvida nenhuma pode ter chegado a esse patamar nos 4 anos. A prefeitura hoje tem 40 bilhões a receita, que teve 3 bilhões e meio. Eu acho que tem, né? Claro que tem muita coisa para ser feita, mas é uma coisa para negociar com o servidor público e negociar com os beneficiários dos serviços públicos. E a gente tinha uma mesa de negociação onde tinha o servidor público, que fazia greve para poder fazer aumento, né? Ou então, sobretudo do transporte, o servidor público, a prefeitura e os representantes dos movimentos da cidade, para também ser consultado. Olha, você consulta que a gente possa diminuir tais investimentos da tua região em troca de um aumento do servidor. Portanto, havia um esforço de buscar uma solidariedade, sabe? E um pacto entre as partes interessadas, a prefeitura, o servidor público e a população que é beneficiada do serviço. O que é isso? É uma gestão democrática. É difícil fazer? É muito mais fácil ficar o prefeito ou a prefeita na sua mesa decidindo unilateralmente com a sua caneta e baixando a ordem. É muito mais difícil você fazer esse processo de discussão, e isso nos forma, tanto forma a pessoa pública, como forma o cidadão que é beneficiário desse serviço. E eu aprendi muito. Vou dar só um exemplozinho para você ver que a gente aprende também, e aprende muito dessas funções. A minha origem era na luta dos movimentos. Eu sou assistente social, eu vinha da luta dos favelados, né, fui perseguida pela ditadura no Nordeste, vim para cá por conta disso, fui perseguida pela prefeitura, junto com alunos, junto com muito mais gente, perseguida, processada, ameaçada de lei de segurança nacional, em plena ditadura. Bom, aí eu me formei politicamente aqui em São Paulo com os movimentos. Movimento de saúde, que era forte, né? Movimento da educação, movimento de creche, movimento de mulheres lutando por creche. Bom, aí eu virei prefeita, pelas mãos desse povão. Né? Aí um dia eu chamei o movimento de saúde para discutir o orçamento da saúde para o ano seguinte. O movimento veio, a gente era Eduardo Jorge, que era do PT, era secretário, nós fizemos um acordo, olha, vai dar para a gente dar tanto de aumento para a saúde no próximo ano, isso no primeiro ano, no segundo. Quando a gente já entra com o orçamento do outro. Né? Então, houve um acordo que a prefeitura deu um aumento significativo em relação aos outros orçamentos dos outros prefeitos. Eles saíram contentes, olha que bom, fizemos um acordo. Quando foi 2 dias depois, veio um monte de gente com faixas, gritando palavra de ordem na porta da prefeitura onde eu estava, que era ali no Ibirapuera. Aí eu disse, mas gente, quem é que estava? Não, o povo da saúde, quem vai querer mais dinheiro aí para a saúde? Mas a gente não já acertou isso numa mesa, nós tivemos, acertamos, eles concordaram, é que eles tinham ido para a Secretaria da Saúde do Estado para cobrar aquilo que eles cobraram de nós, o aumento da verba para a saúde no ano seguinte.
Aí vieram de lá, então, já que nós estamos aqui, eu não sei se vocês podem ser que eu já tenho, vamos de novo lá no gabinete da prefeita para ver se ela dá mais dinheiro para a gente, para a saúde. Aí chegaram lá numa barra, gritando, palavra de ordem, pressionando. Eu desci. Eu tenho. Você estava lá, né? Pressionando também, né, Celina? E aí, a gente, eu desci, aí caí na besteira e disse, vocês são os ingratos, vocês me conhecem, nós estivemos na luta juntos, vocês sabem que nós decidimos juntos essa quantidade de dinheiro que era possível dar para a saúde no próximo ano. Aí tinha uma companheirinha, chamava-se Zulmira, que era uma líder do movimento de saúde. Outro dia eu encontrei com ela numa reunião na campanha, encontrei com ela, e me lembrei disso, ela morreu de ir. Aí eu disse, vocês são os ingratos, nós negociamos isso, fizemos tanta reunião, vocês saíram daqui satisfeitos, e agora vem de novo pressionar e cobrar? Aí a Zulmira olhou para mim e disse, sabe uma coisa, prefeito? Você foi que nos ensinou a fazer assim. Quando você estava na luta, você não queria saber se o prefeito tinha ou não tinha mais dinheiro. O negócio era vir, cobrar e você estava junto. Portanto, a gente aprendeu com você. Então não adianta você reclamar. Eu estou dando um exemplo, entre exemplos que eu poderia dar, o como a gente se converte, estando do outro lado da mesa, na relação com o povo, nos exemplos. Você disse o seguinte, a gente não deveria desistir da luta. Como? Não deveria desistir da luta, porque o governo sai, outro entra e a gente continua. É verdade. Era isso que eu tinha dito hoje. Então, gente, eu falei demais, né? Eu terminei falando demais nesse tempinho aí. A questão do pequeno município. A divisão administrativa, claro que depende do tamanho do município. Um município muito pequeno, não vale a pena fazer N divisões, tá certo? Mas método de consulta, de diálogo com o povo, de ter acesso do povo a quem tem a decisão, no momento que tem prefeituras pequenas, que o prefeito estabelece um dia da semana para receber o povo. Entendeu? Eu digo, o princípio é a participação. O princípio é a consulta a quem paga para que a gente administre aquele recurso público. O princípio é afirmar, na prática, que o poder é o povo que tem. A fonte do poder é o povo, não é quem tem o mandato. Nós somos delegados do povo. Nós temos delegação do povo. Portanto, o poder não é nosso. Por isso que quanto mais se dividir o poder com o povo, vai dividir para valer. Não é aquela história de que o prefeito vai lá no final de semana, leva toda a imprensa junto e vai com o povo cavar uma vala, ou vai limpar um córrego, ou limpar uma boca de lobo. Ele vai lá para aparecer na câmara, na televisão. Mas o povão está no domingo, depois de uma semana dura de trabalho, 8 mais horas, enfrentando esse trânsito que leva 3, 4 horas para ir voltar para casa. No final de semana ainda vai fazer mutirão com o prefeito para o prefeito aparecer na fita. Precisa ver o que é participação mesmo. Participação é decidir daquilo que é importante. Não é decidir em perfumaria. Para dizer, olha que governo democrático, está lá na periferia, junto com o povo, fazendo mutirão. Mas o povo já passou a semana inteira ralando no trabalho, para poder voltar para casa de transporte público desgraçado, ainda no final de semana ainda vai cavar buraco, ainda vai fazer asfalto. O Rio não faz isso, faz. A rua dele, o bairro dele inteirinho asfaltado, limpado, bonito. Agora o povo, se quiser ter coisa bonita, limpa, ele tem que fazer, e o prefeito ainda vai lá para tirar foto e aparecer na televisão. Não é certo, isso não é participação. Isso é uma farsa. Isso não é participação. Participação é que você tem o poder real de decidir as questões estratégicas, as prioridades orçamentárias, saber o quanto tem de dinheiro, quanto você vai gastar, em que você vai gastar. Eu me lembro que a gente tinha um esquema de que quando a gente contratava uma obra, de canalizar um córrego, por exemplo, ou então fazer um asfalto de uma rua, a gente passava para a população organizada qual era o projeto, qual era o contrato, qual era o prazo, tinha até uma placa dizendo a construtora é tal, o contrato é de X de dinheiro, a obra vai durar tantos meses, e eles iam lá fiscalizar, e os engenheiros aguentavam. Eles chegavam lá e diziam, vai terminar mesmo? Quanto tempo falta?
Cadê o recurso? Quanto é que chegou? Era assim, o povo ia andar. E eles sentiram a pressão popular direta. Isso formava o povo. Certo? Então é isso. E governar não é administrar. Governar, primeiro, é articular, coordenar politicamente. E é formar politicamente o povo. Nós somos, por isso que Paulo Freire diz assim, você é mais educadora do que política. Aí ele se corrigiu. Não, você é uma educadora política. Porque eu tenho tanta preocupação com a dimensão pedagógica de quem governa. Por exemplo, por que eu não aceitei aquela coisa lá com o Manu? Primeiro, porque não combina comigo de jeito nenhum. Mas como é que eu ficaria diante da juventude e diante de vocês se eu tivesse aceito aquilo lá? Hoje eu estava numa infelicidade lá dentro do governo infernal. Ver o Maluf dirigindo a habitação dessa cidade e ver como as coisas acontecem, não pode ser diferente, fica junto com ele, vai fazer o que ele quer, ou então ele não vai dar. Então, eu me preocupo como militante política, como alguém que tem uma responsabilidade pública, eu me preocupo com a dimensão pedagógica do gesto que a gente faz. Que a política é feita de gestos, é feita de símbolos. Símbolos negativos, gestos negativos, ou símbolos e gestos positivos. Não para promover quem faz esse gesto, mas para ter coerência. Para quem assiste aquilo e vê a história dessa pessoa, haver uma coerência, haver uma identidade entre uma coisa e outra. Governar também é educar politicamente o nosso povo, dependendo do que a gente faça no exercício do poder, que não é seu, é um poder delegado, porque a fonte do poder é o povo. Bom, a gente, em primeiro lugar, agradecer a Luísa por esse momento, né? Acho que ativador, nesse momento que exige da gente um pouco mais também. Infelizmente, a gente fica sabendo em cima da hora, né? Nós temos uma semana para nos organizar e poder preparar alguma coisa nas subprefeituras, né? Então, quem puder se organizar e participar, o Particão, ele está fazendo uma organização grande lá nas subprefeituras próximas, então Guaianazes, Ermelino, São Miguel, eles já estão articulando, já estão se movimentando, estão tentando levar uma proposta prática já no sábado. Eu sei que o tempo é curto, então, mas a gente tem que tentar se organizar e tem que tentar, pelo tempo curto, cada um pudesse pensar já alguma coisa. Na quarta-feira nós vamos estar nos reunindo e quem puder, quem quiser trazer alguma ideia para que a gente possa levar no sábado em cada subprefeitura, então aqui vai estar fechado na quarta-feira. Nós vamos nos reunir na paróquia São João, lá da Vila Carrão. Quem quiser o endereço, depois no final aqui a gente pode passar, mas seria importante começar a se organizar e não deixar passar em branco. Trazei também vossa voz e todo um seio. Não quero ver-vos dispersos ao